Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui nós vamos começar o nosso livro 4, tá bom? Peguem o livro 4 e livro 4 ou capítulo 4, né? Então a gente vai falar sobre equação modular, começando falando com equação definida por mais de uma sentença, tá? Essas equações que são definidas por mais de uma sentença, dependendo do valor de x, é que você vai usar uma ou outra função. Não tem nada de muito novidades, pode ser função de primeiro grau, de segundo grau. O que muda é que, dependendo do valor de x que você vai usar, você vai optar por uma outra função que vai ser definida através do exemplo que eu vou dar aqui. Depois eu dou mais alguns exemplos, mas vamos começar com o exemplo do livro, tá? Então, tá aqui, ó, né, para localizar vocês. Então, vamos voltar lá do comecinho. Tá? Capítulo 4, para localizar. Módulo 2, funções particulares, capítulo 4. Certo? Esse é o livro que a gente vai estar usando. Módulo 2. A gente viu no módulo 1, o capítulo 1, 2 e 3. Agora, módulo 2, capítulo 4. Vamos começar com funções definidas por mais de uma função em função modular. Ok? Então, aqui no comecinho, né, ele fala alguma coisa sobre um exemplo de função modular. É só uma leitura, né? E aqui a gente começa efetivamente com a matéria. Tá bom? O exemplo que ele vai dar, que a gente vai começar esse vídeo, está aqui na página 6. Ok? Página 6 do capítulo 4. Função definida por mais de uma sentença. Essas sentenças são as funções, tá? Para atrair mais clientes, uma gráfica resolveu fazer uma promoção para impressões preto e branco em papel sulfite. A promoção consiste em oferecer um desconto para impressões de 101 a 200 páginas e um desconto ainda maior para impressões acima de 200 páginas. Observe os preços dessa gráfica no cartaz abaixo. Então, nessa gráfica, se você imprimir até 100 páginas, você vai pagar 15 centavos. Então, X de 1 até 100, você vai usar 15 centavos. De 101 a 200, desconto de 5 centavos por página. Então, ao invés de você pagar 15, você vai pagar 10 centavos, né, por página. Você está tendo um desconto de 5 centavos no que custava 15, ou seja, você vai pagar 10 centavos se tirar de 101 a 200 páginas. E acima de 201 em diante, você vai ter um desconto de 10 centavos, vai pagar apenas 5 centavos por página. Transformando isso aqui, ó, você vai ficar assim, ó. Vai ficar assim a nossa função. De acordo com os valores expressos no cartaz, o preço final pode ser determinado segundo as seguintes condições. Para imprimir até 100 páginas em preto e branco, o preço P de X pode ser calculado da seguinte maneira. O preço em função X páginas, tá? O preço P, X quantidade de páginas. P de X é igual a X vezes 0,15, em que X representa o número de páginas impressas. Só que até 100. Até 100 eu uso essa função. Para imprimir de 101 páginas a 200, o preço passa a ser P de X igual a X vezes 0,10, 10 centavos por página. E para imprimir mais de 200, temos P de X igual a X vezes 0,05, 5 centavos por página. E aí você monta uma função definida por mais de uma sentença. Ó. A função a seguir mostra o preço da impressão em função da quantidade de cópias, quantidade de páginas. O preço de X é 0,15 vezes X, se o X for menor ou igual a 100. Quer dizer, de uma página até 100 páginas,
15 centavos vezes a quantidade de página. No caso de você optar de 100 páginas até 200, você vai pagar 10 centavos para as cópias que passarem de 100, mais R$ 15, que é o preço de 100 cópias. Tá? Então, R$ 15 são as 100 primeiras cópias e as demais cópias você paga apenas 10 centavos. E no caso aqui, R$ 25 é o preço de 200 páginas, tá? R$ 15 de 100 páginas, mais R$ 10 de 100 páginas a mais a 10 centavos. E a partir de 200, você paga 5 centavos. Isso é uma função definida por mais de uma sentença. 15 centavos as 100 primeiras páginas, 10 centavos a partir de 100 páginas, mais os R$ 15 das 100 primeiras páginas, 5 centavos a partir de 200 páginas, mais R$ 25, que são o preço das primeiras 200 páginas. Ok? É uma função, deixa eu ler aqui em cima. Então, isso é uma função definida por 3 sentenças. Você tem 3 sentenças, 0,15x, a segunda 0,10 vezes x menos 100 mais 15 e 0,05 vezes x menos 200 mais 25. Observe que na segunda sentença, com base em seu domínio, o valor de x, somamos p de x para x igual a 100, que equivale à primeira sentença, que é igual a 15. E por isso, multiplicamos o valor da página por x menos 100, o que passar de 100. Analogamente, construímos a terceira sentença. Suponhamos que o cliente dessa gráfica queira imprimir um arquivo com 225 páginas em preto e branco durante essa promoção. Para isso, fazemos o seguinte cálculo. F de 225. 225 menos 200, que foi o que passou. Então, 25 páginas, ele vai pagar apenas 5 centavos nessas 25 páginas. Mais os R$ 25 das 200 primeiras cópias aqui. Ele vai pagar R$ 26,25. Assim, sabemos que o cliente vai pagar R$ 26,25 pela impressão desse arquivo. Vamos supor que um cliente ia imprimir 150 páginas. Tá? Para fazer 150 páginas, ele ia fazer, vou abrir a luzinha aqui, para dar o exemplo, se ele fosse fazer 150 páginas. Só um minutinho aqui, deixa eu minimizar isso aqui, para a gente abrir o Jailbreak, que é a nossa lousa virtual. Não, é o Jamboard, tá? Então, ó, e se a pessoa fosse fazer 150 cópias? X igual a 150. Qual das 3 fórmulas eu iria usar? A do meio, né? Quer ver, ó? Só aguarda mais um minutinho que está carregando aqui o arquivo. E aí nós vamos continuar. Então, ó, o preço a ser pago, Y, é igual a 0,15 vezes X, é quando X for menor ou igual a 100. Então, as 100 primeiras páginas, você paga 15 centavos em cada página. Então, tirou 100 cópias, R$ 15, né? É o valor máximo que ele vai pagar pelas 100 cópias. Mas ele vai pagar 0,10 centavos vezes x menos 100. Por que x menos 100? Porque são as primeiras páginas que ele já fez. Essas 100 primeiras páginas, ele já pagou os R$ 15 que não estão na promoção. Esse valor vai ser para quando x for maior que 100, tá?
São para valores de x maiores que 100 e menores ou igual a 200, tá? Como eu falei, e a última fórmula, né? Y vai ser igual a 5 centavos por cópia, vai ser só a partir de 200 cópias. Por isso que aqui eu tenho que fazer vezes x menos 200. Por que vezes x menos 200? Porque ele já pagou pelas 250 cópias. É 5 centavos a página 201, né? Pelas 200 cópias, ele já pagou 15 pelas 100 e mais 10 pelas outras 100. Tá? R$15. E aí é quando o x for maior que 200. Então, o exemplo do livro deu o exemplo de 225. E se x, né, se ele imprimisse 150 páginas? Então, você vai lá com um arquivo com 150 páginas para imprimir. Como que você vai fazer? 150 páginas, tá? Você vai usar a primeira, a segunda ou a terceira? A segunda, né? 150 é maior que 100, menor que 200. Então, você vai usar a segunda. O valor a ser pago vai ser 10 centavos vezes 150 menos 100, 50, mais os R$15 que você pagou pelas 100 primeiras cópias. Então, você ia usar assim, tá? 50 vezes 10 centavos, R$5. Isso aqui dá R$5. R$5 mais R$15, então por 150 páginas, você vai pagar R$115. Mais 50, R$5. R$20 no total. Tá? Então eu escolheria a sentença do meio. Isso é quando, geralmente, esses gráficos, aliás, essas funções definidas por mais de uma sentença, é quando existem promoções. Até uma quantidade é um preço, acima daquela quantidade é outro preço. Aí a gente tem que descobrir qual o valor de x para saber qual sentença usar. Ok? Tem alguns exemplos aqui no livro. Ó. Então, olha o exemplo. Considere as seguintes funções. Você vai usar x ao quadrado quando você pegar um valor x maior que zero. E você vai usar o número menos 5 se você usar um x menor que zero. Então, para o x positivo maior que zero, você vai usar uma equação de segundo grau. E quando o x for menor que zero, você vai usar uma função constante. Construa o gráfico. Aí, ele usou determine f de 3. 3 é maior que zero. F de 3, 3 ao quadrado, é igual a 9. F de menos 3. Menos 3 já é menor que 5. Quando o x for menos 3, o y vai ser menos 5. Tá? É isso que ele está definindo aqui. Ó. Né? Quando o x for 3, 3 ao quadrado é 9. Quando o x for menos 3, vai dar menos 5. O domínio pode ser qualquer real menos o zero. Por que menos o zero? Porque aqui não tem igual a zero. Ou é maior que zero ou é menor que zero. Quer dizer que ele não define o valor para o x enquanto é zero. Então, domínio não existe. O zero. Qualquer real menos o zero. E a imagem? A imagem pode ser o y igual a menos 5 ou y maior que zero. Você vai ter menos 5 toda vez que for um número negativo, você vai ter a imagem no menos 5. Toda vez que for um número positivo, você vai ter a imagem maior que zero. Mais bola aberta no zero, porque não tem o zero definido nessa função. Esse é o exemplo que ele deu de você usar. Por que ele usou a primeira aqui? Né? Quando o x vale 3, ele usou a primeira, porque ele quer x maior que zero. E x menos 3 é menor que zero. Ele usou o número menos 5. Tá? Definiu duas funções, uma para cada um. Depois disso, tem os exercícios aqui da página 8.
da página 9, tá? Eu vou estar online no Meet. Também tem uns exercícios do Enem aqui, da página 10. Então, ó, nós temos 2 aulas hoje. A gente tem essa quinta aula e a sexta aula. A quinta aula vocês vão assistir o vídeo. Na sequência vão poder fazer os exercícios da página 8, 9 e 10. Eu vou estar online para tirar dúvida de vocês, tá? E na sexta aula, nós vamos tirar as dúvidas dos exercícios, é óbvio, e também falar um pouco sobre módulo, tá? Vamos falar um pouco sobre função modular e equações modulares, fazer uma revisão aí sobre o que é módulo. Bom, então é isso, tá? Função definida por mais de uma sentença tem a ver com pré-requisito para função modular. Ok? Então assistam o vídeo, tentem fazer os exercícios da página 8, 9 e 10 e qualquer dúvida estou à disposição de vocês. Tá bom? Por hoje é isso. Até mais. Bons estudos.